Retornamos, isso mesmo. Quem me acompanha lá no perfil do Instagram, Na Prática Jurídica, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, já tá sabendo mais ou menos o motivo do meu sumiço dos últimos meses. 6 meses que eu não coloco vídeo aqui, minha gente, mas eu tô retornando e, inclusive, vou retomar com as lições para os advogados iniciantes. Não vou deixar esse projeto para trás não, viu? A gente hoje vai partir para a quarta lição, que é a lição de petição inicial. Eu só quero recapitular com vocês aqui as lições que a gente já viu, que já tem vídeo aqui, então quem ainda não viu pode voltar e ver na ordem cronológica, tá bem? O primeiro foi sobre atendimento ao cliente, o segundo foi sobre documentação e o terceiro foi sobre questões de litispendência, prescrição e decadência, certo? Noções iniciais. Esse vídeo agora, como eu falei, é sobre petição inicial. Então, vamos lá? Olha, essas lições que eu tô trazendo aqui, elas foram estruturadas geralmente com o objetivo de dar aos advogados iniciantes uma visão ampla das noções iniciais da advocacia, do que a gente precisa para começar a advogar, né? Para pegar ali o seu primeiro processo e desenvolver, o seu primeiro caso e desenvolver. Então, você pode dizer assim, Leila, mas eu sou jovem advogada, sou advogada iniciante e eu já tenho uma área específica. Beleza, então você vai pegar esse vídeo aqui e vai utilizar ele. Se o que eu for falar aqui não se adequar necessariamente e exclusivamente à sua área, você vai espelhar esse conteúdo para a sua área. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou falar aqui da estruturação da petição inicial de acordo com o Código de Processo Civil, certo? Se você não for dessa área, você não estiver atuando nessa área, por exemplo, uma área totalmente diversa como o penal, mas você pode pelo menos pegar alguns conceitos e algumas dicas que eu vou colocar aqui, que eu vou pontuar aqui junto com vocês, certo? Então não deixe de assistir esse vídeo, mesmo que você não esteja atuando no âmbito do processo civil, até porque, minha gente, o processo civil, ele é tipo, ele é mãe mesmo, né? Ele é mãe dos outros, eu que atuo com um previdenciário, eu acabo usando o processo civil bastante também, certo? Então, não deixe de assistir esse vídeo. Pois muito bem, vamos lá. Leila, como é que eu vou criar aqui uma petição inicial legal? Posso fazer de qualquer jeito? Vou fazer uma redação? Como é que eu vou escrever? Enfim, tem regra? Ou eu vou só pegar um modelo na internet e vou fazer do jeito que eu achar melhor, complementar aquele modelo? Minha gente, o que eu vou trazer aqui são as orientações do artigo 319 do CPC, certo? Esse artigo, ele é responsável por trazer toda a estruturação necessária, né? E o que obrigatoriamente tem que ter dentro de uma petição inicial, tá bem? Então, vamos lá. A gente vai pensar nos incisos desse artigo como se fossem blocos, porque aí em cada bloco a gente vai preenchendo, certo? Vamos lá. Primeiro bloco. O que é que a gente tem que ter lá no início da petição inicial? A gente tem que ter o endereçamento. O que é isso? O endereçamento de uma petição inicial não é que nem carta não, viu? O endereçamento é para onde você vai mandar, para qual juízo você vai mandar aquela petição para ela ser lida, né? E dar aquele pontapé inicial no seu processo, certo? Juízo. Isso é uma inovação, inclusive, do CPC 2015, porque antes você endereçava ao excelentíssimo juiz de direito, ao excelentíssimo juiz federal, excelentíssimo. Agora você endereça ao juízo, tá? Então, você vai endereçar de acordo com a competência daquele seu processo. Por exemplo, se você atua na cidade de Campina Grande e o processo é de uma pessoa que reside em Campina Grande, né?
Normalmente, há exceções, mas em regra vamos dizer que aquele processo vai ser endereçado ao juízo de Campina Grande. Aí você vai colocar lá ao juízo da vara. Aí você coloca um tracinho, porque você não sabe para que vara vai aquele processo, né? Tracinho, vara da comarca de Campina Grande, PB. Enfim, mais ou menos assim. Então, o endereçamento, ele vai depender da sua causa, qual é a competência, quem é o juiz competente para julgar aquela sua causa. O juízo competente, tá? Não esquece disso. Esse é o primeiro bloco. O outro bloco, ele diz respeito à qualificação das partes. Essa qualificação das partes é muito importante que ela esteja correta. Então, não vai inventar dado. Ai, eu não tenho esse dado aqui, não vou perguntar ao meu cliente, porque senão ele vai achar que eu sou desatento. Ou então, eu não vou pesquisar não, eu vou omitir esse dado. Não faça isso, tá? Coloca os dados certos, tanto da parte autora, quanto da parte ré, né? Tanto da parte promovente como da parte promovida. Enfim, vai depender de qual é a sua área. Mas a qualificação das partes é muito importante que esteja correta. Eu tô advogando contra uma empresa. Eu tenho CNPJ, mas eu não sei se esse endereço aqui que eu tenho tá correto. Aí você pode ir lá no site da Justiça, da Receita Federal, né? Coloca o CNPJ e aí você vai ver qual é o endereço que está cadastrado aquele CNPJ. Aí você pode utilizar aquele endereço. Um exemplo, tá? Mas nunca deixa de colocar fulano de tal, nacionalidade, se for brasileiro, por exemplo, estado civil, profissão, CPF, RG, endereço, telefone, não esquece, inclusive algumas varas até pedem que seja telefone e WhatsApp, né? E o e-mail, tanto da parte promovente como da parte promovida. O e-mail também é muito, muito importante e é obrigatório, inclusive, tá? Então, não deixa de colocar. Tipo de ação. O tipo de ação é um outro bloco, porém, ele vai estar ali no meio entre as duas qualificações, né? O tipo de ação, eu gosto de... O que é, primeiramente? É como o próprio nome já diz, a ação que você está entrando ali. Então, se for uma ação de indenização por danos morais, exemplo, então esse é o tipo de ação. Porque quando o juízo pegar aquela sua petição, ele já vai saber ali no título, no tipo da ação, do que é que ele vai encontrar mais ou menos, tá bem? Então, o tipo da ação, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar destacado. Destacado verde, amarelo? Não necessariamente, eu não gosto, né? Pode ser quem goste. Mas pelo menos com a letra maior do que as outras fontes, tá? Uma fonte maior e em negrito. Pra mim isso já basta. Tem gente que gosta de colocar sublinhado, tem gente que gosta... Vai do seu gosto, mas eu gosto de colocar apenas com uma fonte maior e em negrito. E eu também coloco assim, tipo, o promovente, a descrição do promovente, né, a qualificação. Aí eu coloco no meio o tipo de ação e embaixo, em outro bloco, eu coloco a qualificação do promovido, certo? É dessa forma que eu faço. Isso daí não tem regra, mas a forma de montar não é uma regra, mas tem que ter essas informações. Os fatos e fundamentos jurídicos. O CPC, ele traz esses dois blocos juntos, tá? Num inciso. Eu gosto de fazer separado. O importante é que constem, certo? O importante é que tenha. Os fatos é onde você vai pegar ali aquela descrição, aquela narrativa que você preencheu na sua ficha de atendimento, que eu falei lá no primeiro vídeo. Então, se você não lembra ou não sabe do que eu tô falando, volta lá no primeiro vídeo sobre atendimento que você vai saber direitinho, certo? Você vai pegar o que tem ali naquela ficha de atendimento e vai utilizar nos fatos, né? É justamente a narrativa do seu cliente, o que foi que aconteceu, por que ele tá indo ali ingressando com essa ação. Então, vai ser nos fatos, você vai contar a história do seu cliente, certo? Em resumo, é isso.
Fundamentos jurídicos é o quê? Você vai dizer que esse cliente, essa situação que eu narrei aqui, ela fere algum direito, certo? E aí você vai fundamentar de acordo com as normas vigentes, você vai encaixar as normas vigentes na narrativa que você colocou nos fatos. Tem gente que gosta de fazer os dois juntos, então você vai contando e aí já vai dizendo, aconteceu isso, o que fere o artigo tal da lei tal. É legal também, às vezes eu faço, certo? Mas se não, você narra os fatos todinho, aí nos fundamentos você coloca as normas que cabem àquele caso, que se adequam àquele caso. E não é só jogar as normas, tá, minha gente? Isso daqui, ó, nos fatos, cuidado. Não é só jogar as normas. Você vai jogando as normas e vai relembrando daquilo que você falou nos fatos, certo? Então, se você for usar, por exemplo, uma jurisprudência, coloca alguma coisa atualizada, certo? Não adianta você colocar uma coisa lá de 1900 e bolinha, que não cabe mais naquela situação, que já foi há muito tempo superada, que não é legal, certo? Atualiza ali a legislação, vê se aquele artigo que você está citando ainda está valendo, tá? Vê se aquela lei ainda existe e preste atenção direitinho em tudo isso. Se para você, como eu disse, ficar mais coerente, já ir narrando os fatos e já ir citando a legislação, as normas que se adequam, beleza. Se não, você narra primeiro os fatos, depois você coloca os fundamentos. Mas não de forma solta. Os fundamentos têm que ter ligação com os fatos, tá? O que você colocar lá de artigo, de princípio, você remete à situação do caso concreto que você está advogando. Pedidos. Aqui você tem que caprichar, certo? Pedido a gente tem que caprichar. Por quê? Porque reza a lenda, isso é lenda, tá? Eu não tô dizendo que acontece, não. Isso é lenda. Reza a lenda que quando se pega a petição, né? Quando o juízo pega a petição, o juiz pega a petição, ele vai lá para a última página ver o que está sendo pedido, certo? Então ali você tem que ter muita clareza. Não vai enrolar, seja objetivo, certo? Seja objetivo, porque você sendo objetivo, ele vai dizer, faz sentido. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu só analisar com as provas que foram apresentadas, deixa eu só ver aqui os fatos. E isso é a lenda, né? É a forma que dizem que é analisado. E não lida a petição de cabeça até a ponta, né? A lenda é de que lê da ponta para a cabeça, ou só a ponta. Então, o pedido você tem que tomar cuidado. Seja objetivo e não esqueça de pedir coisas essenciais, viu? Não esqueça, acontece muito de esquecer coisas essenciais. Por exemplo, assistência gratuita, justiça gratuita, né? Que a gente pede. Tem gente que esquece de pedir nos pedidos. Aí quando vai ver, tem custo lá para pagar. Preste atenção em relação a isso, então, tá certo? Depois dos pedidos, a gente tem o valor da causa. O valor da causa, ele tem muito a ver com o seu caso concreto. Então, não existe um valor de causa universal. Tudo vai depender do que está sendo pedido, certo? Provas que pretende produzir. Geralmente, a gente pede todas as provas em direito admitidas, tá bem? Porém, existem situações, e aí é a maioria, que a gente precisa produzir provas bem específicas para aquele caso. Nesse caso, além de todas as provas, você pede o geral e pede o específico. Então, além de todas as provas que pretende produzir, você vai pedir também as provas específicas. Uma prova pericial, uma perícia médica, uma perícia grafotécnica, uma prova documental específica, uma prova testemunhal. Eu quero que escute minhas testemunhas, então eu já vou colocar aqui as testemunhas que precisam ser ouvidas, certo? Isso daí são as provas que a gente pretende produzir.
A opção pela audiência de conciliação e mediação também foi uma inovação trazida pelo CPC 2015. E você tem que colocar lá na sua petição: eu vou optar por essa audiência ou não. Coloca lá, tá bem? A data e o endereço. Então, o lugar de onde está sendo, o lugar de onde você está escrevendo aquela petição e a data, você atualiza. Cuidado para não pegar um modelo, aí pega um lugar distante, uma data confusa, coloca lá, nada a ver. Não, atualiza. Tenha esse cuidado com a tua petição, tá certo? E, por fim, a assinatura do advogado e a OAB logo abaixo, certo? Como a maioria dos processos hoje, eles já são digitais, então você não precisa imprimir a sua petição e assinar, escanear e colocar no processo, não precisa, certo? Aquela petição que você digitou, quando você for colocar no sistema, você já consegue assinar ela digitalmente, tá bem? Então é isso, essas são as considerações gerais sobre petição inicial. Eu espero ter ajudado, tá? E vamos seguir para as próximas, que ainda tem muita coisa pra gente ver.